Gostaria de começar o vídeo agradecendo a todos que participaram de alguma forma da elaboração do livro sobre Bolsonaro que fizemos aqui no canal. Seja com sugestões de títulos, na votação do título, sugestões de capa, enviando perguntas que serão respondidas lá no livro. Gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. Mas eu preciso que vocês continuem me ajudando com o livro. Se você conhece algum jornalista, algum veículo de rádio, algum site, algum blog, algum canal aqui no YouTube, que você tenha contato próximo com alguém, deixa aqui nos comentários, porque vai ajudar muito a gente ter essa divulgação de mais um instrumento de combate ao anti-intelectualismo, de combate ao pensamento superficial, que é o livro aqui do canal sobre Bolsonaro. E continue trazendo mais pessoas, continuem trazendo mais agentes de mudança para essa nossa comunidade de reflexão. Conto muito com a participação e com o empenho de cada um de vocês. Juntos nós somos cada vez mais fortes, ficamos cada vez mais fortes. E ontem à noite eu fiz um vídeo comentando as participações recentes do Ciro Gomes na grande imprensa. E muitas pessoas solicitaram que eu fizesse um comentário falando sobre a participação do Ciro na Rádio Bandeirantes com o Datena e também a entrevista dele para a CNN Brasil. Salvo me engano, hoje também o Ciro participou de uma live com a Leda Nagli aqui no YouTube. E eu, atendendo a pedidos, vou fazer um comentário sobre a entrevista do Ciro Gomes para o Datena na Rádio Bandeirantes. Possivelmente amanhã ou depois eu venho e falo também sobre o Ciro Gomes na CNN Brasil. Mas é importante essa entrevista com o Datena e ela me chamou muito a atenção. É uma pena que essa não tenha sido uma entrevista na televisão, porque é muito importante você também poder observar as reações, as expressões faciais do entrevistador e também do entrevistado. E é por isso que eu gostaria que você visse essa entrevista, o link está aqui na descrição, para que você possa observar as reações do Datena com as falas do Ciro Gomes. Esse tipo de percepção é muito importante para que você possa entender esses nuances da política, esses nuances da comunicação da política. Tudo isso é muito importante que você perceba para poder ajudar também na sua análise dos fatos. Porque eu não estou aqui para doutrinar você ou não estou aqui para que você me siga. Não, o que eu estou aqui é para trazer instrumentos para que você possa ter a sua própria reflexão. Mas essa foi uma entrevista de 30 minutos, o link está aqui na descrição. E eu não quero me estender muito nessa introdução do vídeo, porque eu já falei no meu vídeo de ontem sobre o Ciro Gomes, vou deixar o link aqui na descrição para que você também possa ver. E basicamente o que acontece? O Ciro Gomes ele conseguiu atingir um objetivo dele. Ele sabe que ele não pode ficar fora do cenário político, ou melhor dizendo, fora do cenário público, por 4 anos e só surgir na época da eleição. Então o ano de 2019 foi um ano em que o Ciro Gomes tentou de modo muito árduo cavar o seu espaço na mídia. Aparecia em pequenos jornais, aparecia em rádios locais, tinha muitas palestras espalhadas pelo Brasil e um serviço de comunicação via Twitter, Instagram muito precário, muito ruim, vocês sabem disso. Com o passar do tempo ele foi melhorando, foi aparecendo em programas daqui no YouTube, canais de humor e a notícia e as ideias do Ciro Gomes começaram a ser propagadas. E as pessoas começaram a ouvi-lo, porque ele é alguém polêmico como o Bolsonaro, porque ele tem lá os rompantes dele, do Ciro cagaceiro, mas ele também tem um conteúdo muito maior do que o Bolsonaro. Então ele traz audiência pela polêmica, conseguindo atrelar a isso com um conhecimento. Então é o melhor dos dois mundos, porque é podemos dizer, um entretenimento que acaba trazendo alguma mensagem. Então ele conseguiu espaço, apareceu no Roda Viva, apareceu em outros programas de televisão, o Debate com o Moedo e agora com o Datena. Então o primeiro objetivo do Ciro Gomes foi atingido, que era ter espaço na mídia. Agora, a partir desse momento, o segundo objetivo do Ciro Gomes é se posicionar como sendo uma via alternativa tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Hoje não existe um candidato que seja o anti-Bolsonaro e alguém precisa ocupar esse espaço. Sérgio Moro poderia ser, pode ser, mas depois dos últimos episódios eu já vejo um pouco mais difícil esse caminho para o Sérgio Moro. E o Ciro Gomes ele tem que tentar ocupar esse caminho caso ele queira ser um candidato viável em 2022. E o discurso do Ciro Gomes é um discurso sem paixões, principalmente nessa entrevista com a Datena, é um discurso técnico, é um discurso racional, porque as paixões ficam para os extremos. O Ciro Gomes ele quer pegar um eleitorado de centro-direita, de centro-esquerda, um eleitorado com uma posição oscilando nesses dois prumos,
ou seja, um discurso mais racional. E nessa posição que o Ciro quer ocupar, não cabe o discurso passional, o discurso da emoção. Porque se você quiser ser muito emotivo, muito emocional para a direita, você já tem Bolsonaro. Se você quiser ser muito emotivo, muito passional na esquerda, você já tem Lula. Então o Ciro Gomes precisa se posicionar de modo diferente, e ele tem feito isso. E o Datena deu um super presente para ele logo no começo da entrevista. No começo, ali nos primeiros 5 minutos, praticamente só o Datena falou. E o Datena disse o seguinte, né? Ele falou que é uma sorte do Ciro Gomes a entrevista do Lula, a declaração do Lula dizendo que ele não quer mais parceria com o Ciro nem com a Marina para o resto da vida. Então o Datena falou, olha, o Lula não querer nada com o senhor é uma sorte de sua parte. E o Datena foi além dele enaltecer o Ciro Gomes nesse aspecto, ele ataca o Lula dizendo que... Onde está aqui? Pera só um pouquinho. Ele disse que o Lula ele gosta de trair quem o ajudou no passado. E ele, Datena, se sentiu traído pelo Lula. E, obviamente, quando Datena faz esse tipo de comentário, ele também mostra, ele também insinua ou acaba vindo a reboque mesmo de modo involuntário que o Ciro Gomes ele também foi traído pelo Lula. Então passa uma posição de vítima que para um discurso com a população, é claro que o brasileiro ele tende a simpatizar mais pela vítima, aqui no caso, no discurso do Datena, o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes fala que o Lula não está nada bem, mas não é uma crítica mais incisiva ao Lula, como o Ciro Gomes vinha fazendo, né? E aqui é muito importante. Logo depois desse assunto do Lula, o Datena, nesse primeiro um sexto da entrevista, nesses primeiros 5 minutos, o Datena rasgou vários elogios ao Ciro Gomes. E isso é importante para o ouvinte do Datena. Porque quando o Ciro Gomes vai para conceder uma entrevista, o Datena ele está apresentando aquele produto. Não há diferença do Datena apresentando o Ciro Gomes ou fazendo um merchan. As pessoas que estão ouvindo o Datena sentem admiração, sentem respeito e, principalmente, elas se sentem influenciadas pelo Datena. Então a palavra do Datena ela tem um peso muito maior perante os espectadores do que a palavra de um desconhecido. E quando o Datena fala que o Ciro Gomes é um político preparado, como ele falou aqui, falou um político preparado, que ele tem uma capacidade política muito grande e que nunca meteu a mão em dinheiro, né, dos outros, isso é fundamental para o Ciro Gomes. Esse foi o principal momento da entrevista, juntamente com o final, porque o discurso do Datena no final, ela é a coroação do Ciro Gomes, pelo menos nessa entrevista. Então, o Datena ele foi muito receptivo com o Ciro, foi muito benéfico, essa é a palavra, foi muito benéfico para o Ciro Gomes. Depois ele até mesmo se justificou, dizendo que ele não é um apoiador de Bolsonaro. Então perceba que há um distanciamento, o Datena quer se distanciar do Bolsonaro. Eu não sou um apoiador de Bolsonaro, meu interesse com o presidente da República é puramente jornalístico, porque ele precisa ser ouvido, ele é o presidente da República. Então é um Datena mais ou menos querendo pular fora do barco do Bolsonaro, tentando desprender a sua imagem na imagem do presidente. E aí começa, de fato, a entrevista, o Ciro Gomes começa a falar, trazendo o seu discurso racional, falou da ajuda aos pequenos empresários, que já está aprovada no Congresso Nacional, mas o governo federal, ele continua barrando. E isso tem muito a ver com a fala do Paulo Guedes na reunião do dia 22, dizendo que se o governo colocar dinheiro nas pequenas empresas, o governo vai perder dinheiro. Que o governo, para ganhar dinheiro, precisa colocar o recurso nas mãos das grandes empresas. Então essa dificuldade, você que é um pequeno empresário, essa dificuldade que você está tendo para conseguir esse auxílio, um crédito, uma ajuda financeira é por conta de Paulo Guedes, porque ele não vai beneficiar você, ele só vai beneficiar as grandes empresas. E tudo isso ficou muito claro. A fala do Ciro Gomes, ela se complementa com o vídeo da reunião do dia 22. E o que me chamou muito a atenção foi que com o decorrer da entrevista, e o Ciro Gomes, ele traz essas soluções. Ele fala, olha, para esses primeiros 3 meses, a gente tem isso, nós temos esse recurso, nos outros meses nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, você pode reduzir o salário, o patrão ele pode reduzir o salário dos seus funcionários, contanto que o Estado complemente a outra parcela. Então ele vai trazendo soluções e nesse momento de desespero, porque nós estamos desesperados, 80% da população brasileira temia pela própria vida. Agora eu não sei mais como está a estatística, mas 80% sentia medo por conta da pandemia. E há um medo da pandemia,
E o medo da crise econômica. Porque os governadores falam do medo da pandemia, de matar as pessoas. E Bolsonaro fala do medo das pessoas morrerem de fome. Então há um medo tanto da doença quanto da crise econômica. E nessa situação de medo as pessoas querem se agarrar a alguma coisa. E o discurso do Ciro Gomes é um discurso que acalma. Porque parece que ele tem as soluções para esse problema. E as pessoas elas querem soluções. Elas não querem mais ficar no isolamento social, elas querem sair, elas querem ir para os barzinhos, elas querem ter o seu lazer, elas querem ter uma garantia do seu emprego, elas ficam muito ansiosas, como que vai ser o mês seguinte? Eu vou ter que ficar vivendo de cesta básica, eu vou ter que ficar vivendo de auxílio emergencial, e as minhas contas, e as minhas dívidas, então gera uma expectativa na população. E o Ciro Gomes, com a fala dele, ele consegue trazer um rumo, mesmo ele não sendo presidente, então ele traz uma esperança. Então a mensagem do Ciro Gomes nesse momento tem sido uma mensagem de esperança. E por isso, talvez, que o Datena, entrevistando o Ciro Gomes, ele tenha ficado com um semblante de alívio. Em vários momentos o Datena sorria na entrevista. Então isso é importante que você perceba, porque essa sensação que o Datena está tendo, talvez os telespectadores também estivessem. E é aí que está. Então, com a fala do Ciro Gomes transmitindo segurança, transmitindo norte, passando a ideia de comando, alivia o Datena. E pode também aliviar os seus eleitores, os seus ouvintes, a população, dando mais espaço ainda para o Ciro Gomes. Porque nós precisamos ter uma palavra de calma, de tranquilidade. Porque o próprio Ciro falou. Os militares no governo Bolsonaro parece que eles querem fomentar o caos. De fato, essa é a estratégia do Bolsonaro. Porque no caos, na disputa, no conflito, na confusão, surge uma palavra, surge a necessidade de ter uma autoridade, um comando, uma ordem. E isso acaba favorecendo eles e favorecendo também Bolsonaro. E no final, o Datena ele encerra com a coroação do Ciro Gomes. Eu tinha falado que aquele momento no início era o momento, o ápice da entrevista, mas esse daqui é mais, muito mais, porque o Datena encerra a entrevista com chave de ouro. O Datena, primeiro, ele atenuou a agressividade do Ciro Gomes. Ele falou assim, não, o pessoal fala que você é agressivo e tal, mas nesse momento não tem como, né? Então o Datena atenua a agressividade do Ciro Gomes, que é um dos pontos mais negativos, que as pessoas mais reclamam do Ciro Gomes, é que ele é agressivo, é que ele é destemperado, coisas do tipo. Então o Datena, ele trata de atenuar e amenizar essa característica negativa do Ciro Gomes perante o seu público. E depois ele encerra falando o seguinte do Ciro Gomes, eu até anotei para que vocês possam entender por que Datena encerra com chave de ouro para o Ciro Gomes. Ele fala o seguinte, que o Ciro Gomes é, abre aspas, um brasileiro de verdade, que pensa como brasileiro de verdade. Ou seja, ele é um brasileiro. Lembra dos valores do bolsonarismo? Deus, família e pátria. Pátria é um dos valores do Bolsonaro. Bolsonaro se apropriou dos símbolos culturais, das cores, da bandeira, porque ele quer falar que ele é o mais patriótico de todos, ele é o mais brasileiro de todos. Então, o que o Datena... E isso é um momento muito valorizado. Porque nos governos de esquerda, nos governos petistas, tinha cor vermelha. Eles querem transformar o nosso país numa Venezuela, eles pensam o nosso país como Cuba, como Venezuela. Bolsonaro pensa o Brasil como o Brasil. Então, quando o Datena fala que o Ciro Gomes é um brasileiro e pensa como um brasileiro, ele fala o seguinte, olha, Ciro Gomes não é como o PT, que pensa com a cabeça da Venezuela, com a cabeça de Cuba, ele pensa com a sua cabeça. Então, esse é um ponto muito importante nesse discurso, nessa entrelinha que o Datena coloca. Ele continua, Ciro Gomes é um brasileiro de verdade que pensa como um brasileiro de verdade e não tem trava na língua. Ou seja, ele fala o que ele pensa. Um dos principais elogios ao Bolsonaro é que o Bolsonaro não tinha medo. Ele foi lá na Globo e enfrentou o William Bonner, enfrentou a Renata Vasconcelos, enfrentou a Miriam Leitão no Globo News, falava para o CQC, falava para o Super Pop aquilo que ele pensava. Então isso passava um sentimento de honestidade, uma sensação de honestidade de Bolsonaro. Então quando o Ciro Gomes, o Datena fala que o Ciro Gomes não tem travado na língua, ele fala assim, ele não tem medo, ele é destemido. É por isso que eu já vinha falando para vocês desde o ano passado. Esse ponto do Ciro Gomes, do Ciro cangaceiro, entre aspas, que a gente brincava, na minha opinião, é o elemento mais importante da característica do Ciro Gomes. É o seu calcanhar de Aquiles, mas também é o seu ponto mais forte. E aí o Datena continua. E não tem travar na língua, fala aquilo que pensa e fala com o coração. E quem fala com o coração está mais perto da verdade. Ou seja, Ciro Gomes é honesto porque fala com o coração e ele é verdadeiro. E isso foi muito, mas muito importante, essa fala do Datena com relação ao Ciro Gomes. E para fechar ainda com chave de ouro, porque continua, o Datena cita o Churchill,
que é um elemento muito aclamado pela direita. Então, depois de falar que que o Ciro Gomes é honesto, que o Ciro Gomes não tem trava na língua, que o Ciro Gomes fala com o coração, que o Ciro Gomes é verdadeiro, ele cita o Churchill. Então, se você que é de direita e tem receios em votar no Ciro Gomes por conta do suposto, como posso dizer, elemento de esquerda, para vamos colocar assim, do Ciro Gomes, dessa suposta tendência do Ciro Gomes à esquerda, fique tranquilo porque eu coloco Churchill aqui, então eu estou associando o Ciro Gomes com Churchill, um elemento de direita. Logo, eu associo o Ciro Gomes com também a direita, nessa posição de centro, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Então foi uma entrevista muito boa do Datena com o Ciro Gomes, uma entrevista assim, boa para o Ciro Gomes, é isso que eu quero dizer, porque traz esses elementos da comunicação, reforça pontos positivos do Ciro Gomes, atenua pontos negativos e continua dando um espaço e um destaque para o Ciro Gomes. É esse o caminho que ele precisa fazer. Não sei se ele vai conseguir ir para o segundo turno em 2022. É uma tarefa muito, mas muito árdua, porque ele precisa superar o candidato do Lula. Ele, na última pesquisa, não estava tão bem assim, estava na casa dos 10%, que é a porcentagem dele. Mas vamos ver o que vai acontecer. É uma tarefa, um caminho árduo, um caminho tortuoso, mas ele está no caminho certo, pelo menos na minha opinião. Qual é a sua opinião a respeito disso? Você viu a entrevista do Ciro Gomes para o Datena? Caso você não tenha visto, o link está aqui na descrição. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo, trouxesse mais pessoas para o canal e que você também ficasse ligado aqui no canal, ativando as notificações e me seguindo lá no Twitter, porque muito em breve eu vou trazer a confirmação da live do lançamento do livro aqui do canal. Possivelmente na sexta-feira, mas eu preciso confirmar também o horário. Esse é um pré-agendamento, vamos dizer assim, tá bom? Curta, compartilhe, me siga nas outras redes sociais e talvez amanhã eu traga a entrevista para a CNN Brasil. Conto com você.